Olá pessoal, meu nome é Wendel, eu sou professor de informática no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. Este é o Radim, um podcast sobre informática e tecnologia da informação. Neste episódio você vai conhecer um pouco da história da linguagem de programação Clipper. Conta a lenda que dois amigos estavam almoçando num restaurante de frutos do mar chamado Nantucket Lighthouse, discutindo como era frustrante o fato da empresa de software Ashton Tate se recusar a criar um compilador para o seu principal produto, um sistema de gerenciamento de banco de dados chamado DBase. A baixa velocidade de processamento do DBase, quando comparado às aplicações compiladas, era gritante. Os dois amigos começaram então a discutir a ideia de criar um compilador e fundar uma empresa para comercializá-lo. O nome Clipper veio de um quadro na parede do restaurante que mostrava um destes rápidos e elegantes navios mercantes. O nome da empresa foi emprestado do nome do restaurante. Quando foi criado, a Nantucket Clipper se propunha basicamente a ser o melhor compilador para DBase que existia. Na caixa da versão Summer 87 vinham escritos os dizeres DBase 3 compilador. As versões deste software foram batizadas com o nome de estações do ano e vendidas como compiladores DBase. Em maio de 1985 foi lançado o Clipper Winter 84. No verão de 1985 foi lançado o Clipper Summer 85. Em janeiro de 1986 foi lançado o Clipper Winter 85. No outono de 1986 foi lançado o Clipper Autumn 86. E finalmente no verão de 1987 foi lançado o Clipper Summer 87. Após esta versão, a Nantucket resolveu utilizar números para designar as versões da linguagem Clipper. Em 1990 foi lançado o Clipper 5.00. Em abril de 1991 foi lançado o Clipper 5.01. Em março de 1992 foi lançado o Clipper 5.01 revisão 129. Após esta versão, a empresa de software Computer Associates adquiriu e começou a comercializar a linguagem Clipper. Em fevereiro de 1993 foi lançado o Clipper versão 5.20. Em março de 1993 foi lançada a versão 5.2a. Em junho de 1993 foi lançada a versão 5.2b. Em agosto de 1993 foi lançada a versão 5.2c. Em março de 1994 foi lançada a versão 5.2d. Em fevereiro de 1995 foi lançada a versão 5.2e. Em junho de 1995 foi lançada a versão 5.30. Em maio de 1996 foi lançada a versão 5.3a. E finalmente em maio de 1997 foi lançada a versão 5.3b. Com a versão 5, o Clipper iniciou um processo de desvinculação do DBase, tornando-se uma linguagem de programação com linha de evolução própria. A versão 5 adicionou recursos inexistentes do DBase, incluindo o depurador visual, exceções estruturadas, RDD, novos tipos, novas funções para gerenciar vetores e matrizes e ainda um pré-processador que permitiu que a linguagem pudesse ser estendida, de forma praticamente limitada no ambiente de 16 bits. Antes da Computer Associates comprar a Nantucket, o escritório alemão da empresa havia começado um projeto de maneira informal conhecido como Aspen, embora internamente fosse chamado simplesmente de Clipper for Windows. O projeto representava uma ruptura com as versões anteriores do Clipper, na medida em que introduzia o conceito de orientação ao objeto e suporte ao ambiente gráfico do Microsoft sem se preocupar com a retrocompatibilidade. Dentre os novos recursos estava o desempenho comparável ao do C++, como uma linguagem muito mais acessível e que possuía uma enorme base de potenciais programadores provenientes do DBase, do Clipper e outros ambientes Xbase. A Computer Associates resolveu que iria entrar para valer na briga por uma fatia considerável do promissor mercado de programação para o Windows e adquiriu a Nantucket, por causa do Visual Objects, uma linguagem de programação orientada a objetos.
eles apostaram alto no que foi um dos maiores fracassos da área de tecnologia. A falta de compatibilidade com as versões anteriores levou muitos desenvolvedores a migrarem para a nova ferramenta da Borland chamada Delphi, inclusive eu. O Clipper, que após a aquisição foi renomeado para CA Clipper, ainda viu uma edição que usava o gerenciamento de memória do Windows enquanto mantinha uma interface de texto, mas foi oficialmente aposentado. Embora hoje seja considerado uma linguagem obsoleta, o Clipper ainda possui uma razoável base de programadores conhecidos pelo apelido de clipeiros. Projetos open source, como a linguagem Harbor, continuam a oferecer suporte para o padrão XBase, enquanto são orientados para modernos ambientes gráficos, embora sem nenhum apoio oficial da Computer Associates, detentora dos direitos sobre o Clipper. Em resumo, o Clipper permite a dinamização de aplicações com arquivos de dados, tornando-as mais fáceis e rápidas que as desenvolvidas em uma linguagem de programação tradicional, como o COBOL, o BASIC ou o Pascal. Como uma simples, moderna e eficiente linguagem de programação, o Clipper ainda permite o encadeamento ordenado e lógico de seus comandos, possibilitando rapidamente a definição de programas com um alto grau de complexidade e sofisticação, permitindo também interações com outras linguagens como C e Assembly, que lhe confere a flexibilidade necessária para a utilização profissional. Tanto o DBase quanto o Clipper são produtos de uma época em que os computadores pessoais eram desconectados, e o banco de dados era um conjunto de arquivos em disco acessado por apenas um usuário. Ambos os programas funcionam na prática como uma biblioteca ligada a um programa final, monolítico, que acessa diretamente os arquivos que contêm os dados sem intermediação. Com o aparecimento das redes de computadores, passou a ser possível utilizar discos compartilhados para acessar diretamente esses arquivos. Porém, fazendo com que o programador tivesse que controlar e resolver vários problemas ligados ao acesso compartilhado de arquivos e registros. Atualmente, apesar de muitos programas ainda utilizarem essas linguagens, o uso de um SGBD é mais recomendado, o que levou gradativamente ao abandono dessa tecnologia. Para o Clipper foram desenvolvidos RDDs, que permitem o uso de um SGBD, como o ADS Advanced Database Server, o RASQL para Bitriev Pervasive e o Ultihold, que possibilita o acesso a qualquer SGBD via ODBC. Muitas empresas brasileiras utilizam a linguagem Clipper para construir programas com as mais diversas finalidades. Algumas chegam até mesmo a desenvolver sistemas ERP, ou sistemas integrados de gestão empresarial. Um bom exemplo que ilustra a importância da linguagem é a empresa brasileira TOTUS, antes conhecida como Microsiga. Eles utilizavam o Clipper para desenvolver um produto chamado SIGA Advanced, que era nada mais do que uma linha de softwares ERP. Muitos sistemas desenvolvidos em Clipper ainda funcionam em muitas empresas pelo Brasil afora. A demanda por programadores que dominam esta linguagem ainda é grande, pois estes sistemas ainda necessitam de manutenção. Mesmo uma empresa do porte da TOTUS prefere programadores com conhecimento na linguagem, pois seus sistemas atuais são desenvolvidos na linguagem ADVPL, que é baseada também no Clipper. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, deixem seus comentários e sugestões de temas para os próximos episódios. Um abraço e até breve.